Buenos dias, diretamente da nossa TV Zumbilândia, Florianópolis, para todos sempre, para estarmos na corrida Alien, a corrida Alien agora, né? Todo mundo que com o objetivo de falar alguma experiência, alguma coisa sobre seres tão comentados, né? Ou os queridos anjos, desde sempre comentados pela espiritualidade, ou os demônios, desde sempre comentados pela tão falada espiritualidade, ou tantas coisas que vão influenciar essa agenda que não tem objetivos bons para com a humanidade. Por trás de todas as exigências da agenda internacional, existe por cima do bônus o ônus que iremos pagar, que todos iremos pagar se não tivermos discernimento na nossa cuca para entender da melhor maneira os objetivos do governo da agenda multicores. Impondo suas leis, suas regras estúpidas, invadindo os países, as constituições dos países, principalmente em países que não têm muito claro para onde vamos. Quando não está claro para onde vamos, qualquer coisa serve. E o qualquer coisa significa esses acordos internacionais, disfarçados de benevolência, quando já conhecemos os resultados disso, já conhecemos no que acabou essa história das ONUs e das Unescos se metendo na vida das famílias e na vida dos países, e como que as pessoas ficaram tão duras de corações ao ponto de deixar que isso permeie o direito, permeie a justiça, principalmente a justiça, a ponta final desse iceberg projetado por esses grupos, minorias que manobram as massas, enquanto que as massas não vão entender, não vão aceitar, não vão discernir qual que vai ser a propulsão que eles vão colocar essa agenda alien sobre as pessoas. Elas não vão discernir o que é um contato real de um contato forjado. Eu estou dizendo que eles existem? Sim, eu estou dizendo que eles falam conosco, que eles se apresentam, que existem lugares que são espetaculares para esses contatos, inclusive as agendas mundiais vêm para esses lugares, avançam sobre os céus desses lugares, apagando até o sol, para que as pessoas não ficam atentas a tudo que rola lá em cima. É disso que eu estou falando. E enquanto isso, eles vêm com esses monstros do Hollywood, esse tanto de monstro colocando na cabeça das crianças, que é outro ponto que eu desaprovo, a agenda internacional. Eles vêm com essa monstrucificação, agora é monstrucificação, não é mais crucificação, é é mostrar para as crianças um monstro e normalizar, exatamente como eles estão fazendo com a sexualidade tóxica. É mostrar essa sexualidade tóxica para as crianças e derramar um caminhão que eles não têm condição de compreender e depois chamar os pais de pais tóxicos, quando a toxicidade vem dessas instituições chamadas instituições de ensino.
A mesma coisa eles estão fazendo com o Alien, com a agenda Alien, que agora eles estão chamando de um outro nome de agenda, que não é mais UFO também. Agora eles trocaram. É fenômeno aéreo, não sei das quantas. E eu prefiro usar as siglas da professora, que são diferenciadas, né? Uma professora que vem do direito, vem das melhores universidades, e explica onde que se perdeu todo o aparato jurídico se entregando para essas agendas internacionais que manejam todo o nosso viver, não é de agora, mas vão intensificar com o uso das redes, com o uso da internet, com essa galera que não consegue colocar um parafuso na parede, mas está com o dedinho o dia inteiro, lá no celular. E essas pessoas que mais serão colonizadas por todas essas ideias fajutas e nem condições para obrigar as pessoas a pensar assim eles não vão ter, mas vão achar que estão bombando. Vão achar que estão bombando, igual o grupo Stalking da Costa da Lagoa. Por 6 meses acharam que eles estavam bombando, que eles estavam por cima, fazendo os ataques terroristas na minha família, na minha casa. É mais ou menos um quadro bem explícito do que está acontecendo e as pessoas não vão se dar conta porque eles estão metidos na notícia. As TVs todinhas, elas estão direcionadas, elas só podem falar o que está sendo direcionado. Pessoas com culhões, com gabarito, com condições para falar dos assuntos são banidos, como eu fui banida em vários vídeos, sequestrado. Teve um vídeo muito lindo que eu falo da saúde, que eu falo de jabuticaba e o meu vídeo foi sequestrado. Aonde que jabuticaba é um perigo para a saúde, a ponto de sequestrar meu vídeo. Senhores do YouTube, senhores robotes, queridos amigos, los respeito, mas vocês não têm condições de interagir com a humanidade, vocês estão defasados, vocês não conhecem os efeitos maravilhosos das jabuticabas, então logo estão desabilitados para falar disso, deste fenômeno que são as jabuticabas e outras tantas coisas importantes que a gente não pode falar nas redes. Tudo ocorre nos bastidores da vida, enquanto que milhares de pessoas são enganadas por esse troço experimental e outros que estão sendo preparados como a dose para regularizar as anomalias de câncer que eles mesmos têm provocado durante anos de uma saúde transvertida, perigosa, que nada tem a ver com saúde, e graças à nossa experiência individual, conseguimos perceber com uma ajudinha do escritório da montanha, aquela ajuda imprescindível em momentos onde que o Hollywood sucumbe à realidade da própria vida, e essa ajudinha, essas informações preciosas que vêm desse escritório maravilhoso, que é assim relacionado a um contato verdadeiro com as inteligências sobrenaturais, com as além do limite, somos além do limite, somos ilimitados. E com certeza seria muito bom ter robôs trabalhando para os humanos. Se fôssemos feito, tudo isso fosse feito com ética, com a moral e a ética necessária. A partir do momento que nós temos um robô brigando com a própria família, a gente não está tendo um resultado ético da robótica.
E isso é um perigo para a humanidade. Mas, mediante todas as informações que temos e sabedouros de que as comunidades se agruparão de novas formas, de novos modelos, sabemos que isso é só uma parte do que nos espera, de tudo que nos espera nos próximos 10 anos. Eu poderia trabalhar com 2 anos, 5 anos, 7 anos, vou trabalhar com o número 10. 10 anos. É relativo, não é absoluto. Relativo às mudanças que vão estar diante de nós e podemos aceitá-las ou não. Ou escolher uma vida um pouco diferenciada, de certo modo, apreciar coisas simples, que é onde que está o Shangri-La da cura, a essência das nossas vidas, e aonde que esses grupos que estão tão interessados em acabar com a paz da humanidade não vão poder ter possessão sobre nós, porque é uma possessão sobre, inclusive, copiar tudo aqui, ó, cada pouco vem um quadradinho, tirar a fotinho da minha mão aqui, nessa linha de transmissão mais antiga, copiar a minha unha, copiar tudo aqui. É interessante que eles estejam tirando os meus dados para colocar nessa máquina. Eu tenho essa responsabilidade social. Agora, todas as máquinas, eles vão extrair de quem esses dados que vão colocar nas máquinas? É os pensamentos que nós, seres humanos, temos que ter ao resgatar a nossa ética, a nossa moral, que por algum momento foi perdida mediante os atos inescrupulosos, jurídicos e políticos ao longo de nossas vidas. Isso não só da minha vida, é da vida de todo mundo. Todo mundo está enfrentando ou enfrentou parte desse desastre que foi colocado, essa carga colocada sobre a humanidade, quando nos definiram o ser humano como a praga da natureza, sendo que o ser humano nasceu para ser o grande possuidor da natureza. Ele vai possuir essa natureza, ele vai manipular essa natureza, ele vai trabalhar essa natureza. Essa natureza é a tecnologia. Essa natureza, ela não acontece nada sozinha, ela não vem do nada. Ela vem pelas nossas mãos. Veja a laje da minha casa. Está praticamente transformada na selva amazônica. E a gente construiu isso com as mãos. Terra, mão, sementes, raízes, duplicação de plantas. Esse é o procedimento da natureza, da tecnologia da natureza. E não tem outro. A natureza não é essa coisa absoluta, essa coisa abstrata, que não pode ser tocada. Sim, tem que preservar a natureza, mas daí os mesmos que falam da preservação é os que deixam as garrafas da cervejinha dentro da Lagoa da Conceição. Quando meu filhinho vai tomar banho de praia, vai pisar na garrafinha, vai cortar o pé. É isso que a gente tem na humanidade. Difícil de ser modelado, difícil de ser corrigido. Se podemos fabricar todos os plásticos, podemos fabricar plásticos que se integram à natureza, estamos fabricando plásticos que supostamente não se integrem na natureza e ainda deixam um resíduo tóxico. Que tipo de evolução é essa que estamos fazendo? Supostamente estamos fazendo evolução, que mais parece uma regressão contra a vida.
contra nós mesmos. Quando eu recebi a visita de um ser de 2,5 metros a 3 metros, que olhou para mim e deu a informação necessária. Pareciam 15 minutos, mas acho que foram 15 segundos. Foi muito rápido. Toda a informação necessária para esses enfrentamentos que vamos ter, igualzinho esse que eu estou tendo com a justiça, com a injustiça, com a imprudência, com a falta de uma boa definição para o que é a justiça, que também acontece nas instituições de ensino, que vai se acelerar nas instituições de ensino, que vai se acelerar em todos os níveis de questões de saúde, e que somente um conjunto de humanos treinados pode parar essa bronca. Treinados por quem, queridos? Por anjos? Por deuses? Pela mídia? Por grupos do bem? Por contatos extraterrestres? Desse nível que eu tive? De 5º grau? Por quem seremos treinados? Por aquilo que habita dentro de nós mesmos, que é o que devemos encontrar. É isso que devemos encontrar. Eu não ganhei uma receitinha de bolo escrita no dicionário. Agora você faz isso, você se junta com aquele ecossistema, com aquele juiz, com aquela pessoa. Não, nada disso me foi instruído. Muito pelo contrário, eu ganhei foi um carteiraço de um ser de 3 metros de altura, com aqueles olhos cinzos esbranquiçados, me olhou, eu estava deitada na cama, falou, virou as costas e disse: agora eu vou te deixar em paz. Significa que, depois do carteiraço, eu ia ter que tomar as providências. Ele deixou assim, um monte de processos jurídicos de um lado e do outro da mesa, pilhas e pilhas para serem decididas e resolvidas aqui na minha jurisdição. Foi isso que ele deixou. Tudo isso para ser decidido. E todo mundo vai ter um contato assim? Todo mundo vai ter essas oportunidades? Sim, todos teremos essas oportunidades se estivermos realmente abertos a sermos trabalhados. E mesmo que não estejamos, estamos no maior paradigma da humanidade. E muitos terráqueos vão receber aquela ajuda governamental como soluções para seus problemas, sequer vão entender que estão participando de uma agenda alienígena, fajuta e mentirosa, que foi a que sempre foi contada por todas essas grandes instituições que manejam as nossas instituições públicas, incluindo as instituições de crianças. Por isso, tantas coisas feitas contra a criança a partir de instituições de crianças. Quando as pilhas de processo começam a ser diminuídas na minha mesa, coisas absurdas como essas que eu tenho lido nos meus canais e demonstrado, como que pessoas boas, que aparentemente gostavam dos meus filhos, de uma hora para outra são transformadas em monstros inescrupulosos, capazes de fazer tantas coisas inaceitáveis, promover terrorismo no lugar, como é o que a gente está vivendo aqui, ou o que a gente viveu naquele momento que a nossa criança foi atacada naquele outro ano,
A gente acha que isso é uma coisa espiritual que move as pessoas e não entende que isso é uma genética, que todos somos condicionados pela mesma bronca, que todos estamos condicionados pela mesma genética, pela mesma porqueria. E quando você vai alimentar os seus chakras, Meg, o seu pensamento, o seu sistema de raciocínio, o seu cognitivo, quando você vai alimentar tudo isso e você coloca cervejinha, droguinha, você coloca putaria, você coloca festinhas além do limite, você coloca inveja no pacotinho das vizinhas que foram na recorte, para exemplificar, né? Entre tantos outros exemplos que eu poderia usar, mas vamos usar o exemplo famosinho aqui da internet, com o meu cara crachá aqui, para falar para todo mundo. Quando você coloca esses 5 itens no pacotinho, que vai atingindo o seu chácara central, você se transforma exatamente nesse monstro que toda essa agenda internacional quer que nos transformamos. E aí precisa dar o limite. A madeira, a pedrada, são limites, né? A madeira, a pedrada, são limites. A daga, são limites. São limites. Não pensa que quando o monstro zumbi chegar na sua cerca, como chegou na minha, que você vai resolver o problema um beijinho ou com boletim de ocorrência. Esteja preparado. Esteja preparado. Porque isso vai se tornar muito comum. Já é comum, já tenho demonstrado. Imagina que vizinhas dentro de uma delegacia fizeram daquela delegacia um puleiro da fofoca stalking. Estavam lá com a carícia da... com os filhinhos delas, sendo que os filhos delas assaltaram a minha casa e ainda querendo ter razão em alguma coisa, depois de 5 anos de perseguição, dessa inveja, tudo isso que eu falei para vocês, como é que combate essas coisas? Se elas são abstratas aos olhos de um jurista, aos olhos de muitas pessoas, como é que combate tudo isso? Depende da música que você ouve, depende da música que você toca, depende da música que sai do seu chakra central e você aflora. Depende todo esse combate. Esse combate não é simples. Esse combate não é só com as canetas. Também deve ser feito com as canetas dos juristas. Por isso, as minhas cobranças nas redes. Mas depende muito mais daquilo que você explora, a emoção que você aplica em tudo isso, o condicionamento social que você se expõe ou que você se reserva. Que essa é toda a orientação que eu recebi naqueles 15 minutos, 15 segundos, 15 horas, 15 dias, 15 anos de um único contato do inabsorvível, porque seres comuns não conseguiriam absorver aquilo tudo que foi emanado do ser. E não era ser de luz, não era esses seres que todo mundo está acostumado a ir lá se encontrar com seres brilhantes, só com seres brilhantes. Com os anjos, com os seres maravilhosos que ficam uma emoção incrível na sua vida. Sim, eu fiquei com essa emoção incrível, mas era um ser de extrema responsabilidade. De extrema responsabilidade, recorrendo a esta mãe aqui, ó. Não me deu missão, não me deu nada. Me deu um alinhamento, um cara crachá, que eu teria que fazer com muitas equipes.
E o uso seria através das redes. E todo dia levando um carteiraço e sendo cobrada quando eu começaria a expor as pilhas de processo da minha mesa. Vocês podem ver que eu só falo da vida de quem invade a minha vida. Invadiu a minha vida e quer sair limpinho, contando história mentirosa, se ferrou. Não vai conseguir. Não vou deixar. Leve essa regra para toda a sua vida. Esse é um dos pontos-chave para a gente começar o bom combate com essa humanidade desleixada, drogada, tóxica, deplorável, incidindo sobre as criancinhas. Incidindo sobre as criancinhas. E a maior benevolência está no chácara central. Está dentro, ou você tem ou você não tem. Você vai ter que ser trabalhado. Você vai ter que ser trabalhado para a benevolência, porque tudo já foi destruído, já foi apagado, usando tecnologias que incluem o uso da natureza ou o abuso da natureza para criar essa bagunça toda na cabeça das pessoas, que elas já não sabem o que podem e o que não podem fazer. Mas o comum é ser esse protetor da natureza, que quando alguém plantar uma árvore, eu vou lá e arranco. Esse é o padrão social decadente que a gente tem para enfrentar o que está dentro do ser humano. Esse é o problema, a possessão que existe e que muitos explicam de diversas maneiras, inclusive fazendo meme com a cara dos outros. Quando não tem o que fazer com a sua própria cara, vai fazer meme com a cara dos outros. Em vez de cuidar a sua luta de melhorar um pouco, de assumir responsabilidade social. Primeira coisa, quem está fazendo os memes com a minha cara, assume que vocês vieram invadir a minha família, a minha casa, meus filhos. Assumam isso. É fácil ir brincar lá, chamar eu de alienígena, chamar eu de 666, de demônio, de tudo mais, e não assumir nada daquilo que vocês fizeram contra a família. Agora, a obrigação da justiça não é passar pano para vocês, não. Pro puleiro que fizeram dentro da delegacia. E sim é pegar uma por uma das maníacas que usaram e abusaram daquele lugar, que é um lugar que deve ser de respeito, de proteção para a criança, para as minhas crianças, e não para esses adolescentes drogados, inescrupulosos, bandidos, criados por escola, por essas mesmas professoras que fizeram parte de todo esse quadro deplorável no lugar, que deveria ser um paraíso, mas não é. Natureza abundante, paradisíaca. Sim, histórias incríveis e mal contadas, porque não se pega na base anterior, sempre se pega de um ponto para frente, para dizer que a partir dali é nativos, e não se conta toda a história anterior. E sempre se usa as leis para beneficiar alguns grupos. Isso também deve ser cortado, eliminado, extinguido. Até porque as leis estão tão obsoletas que já não conseguem mais atender necessidades básicas de respeito. Então vão conseguir atender ao quê? Ao quê? Se um comandante de polícia disse que não podia vir, agora foi isso que ele disse para as queridas? Quando disseram que tinha um anjinho baleado? Não foi. E nós temos o direito de se defender. Mediante a própria agenda alien sendo implantada, nós temos o direito de se defender. Temos o direito de se defender.
Toda pacificação, ela não vem de beijinho, beijinho. A pacificação, ela vem de você reintegrar o respeito. E quando a vaca foi para o brejo, que é o que acontece no mundo hoje, e tem que se ter esse resgate com a ajuda dos hermanos maiores que nós, de 2,5 metros a 12 metros, sim, eles existem e sempre estiveram aqui. As pessoas foram desligadas do seu chácara central e não conseguiram mais acessar eles. E por isso estão fazendo baderna, enchendo o saco, perseguindo crianças, adolescentes, para continuar toda essa porcaria. E é dever da justiça se ajustar aos padrões necessários do bem e não os padrões necessários dessa agenda porqueria que nada tem a ver com as comunidades locais e individuais. E aí sim vai vir a tal da integração, a unificação de raças, de povos, tudo mais. Chega lá naquela ilha, que eles não gostam que filme os costumes deles, porque os costumes deles são diferentes dos costumes da gente, e você começa a filmar lá. Que nem a Vitória Forte saiu me filmando e me debochando com o seu iPhone, enquanto que ela maltratava o idoso. Se nós fecharmos os nossos olhos para uma perseguição no idoso, quando você está vendo que ela ocorre, se você fechar os teus olhos para essas coisas, se você fechar os teus olhos para o mal sendo desenhado sobre as criancinhas, quando você vê o resultado das agendas escolares e o que elas escrevem, ou quando elas já não escrevem para se proteger do que elas mesmas estão fazendo, e você fica calado e tem que vir um ser de tantos metros dizer para você que vai jogar pilhas de processo na tua mesa e você vai ter que resolver, é porque o ser humano faliu e vai ter que ser resgatado. Muitos estão vivendo isso, ou melhor, todos estamos vivendo isso. Aceitar o tudo que não presta, que eu tanto falei em vídeos meus, é outro condicionamento. Beijinho, 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 pau, pau. Peguem seus cajados e comecem o seu legado. Beijinho, beijinho, pau, pau.